aí, pessoal? Bom, vamos lá para a nossa aula de exercício, né? De associação de geradores. Olha só, eu tenho dois geradores aqui que estão ligados de que forma? No mesmo ramo do circuito. Esses dois geradores estão ligados em série, né? Vai passar aqui, vai passar por uma associação em paralelo de resistores, depois em série com esse resistor de 14 e volta lá. Calcule a corrente elétrica em cada gerador. Vou ter que fazer duas contas? Não, uma conta só, porque uma das características desse tipo de associação é que eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, né? Então eu vou fazer uma conta só, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer é substituir esses dois aqui por um único resistor, né? Eu vou fazer aqui mesmo, tá? Então olha só, nós vamos desconsiderar esses dois resistores e vamos substituí-los por apenas um resistor. De quanto, hein? Dois resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente é o valor de um deles dividido pelo número de iguais. São 2, 6 dividido por 2 dá 3 ohm. Então, esses dois resistores, tá? Ó, eu vou então tirar aqui, tá? Ó. Tá bom? É como se eu estou substituindo esses dois resistores, tá bom? Por aquele resistor lá de 3 ohm. Ok? Então, meu circuito é esse aqui. E aí, esse resistor de 3 e esse resistor de 14 está em quê? Em série. Como que eu faço? Eu somo, né? Então, vamos lá resolver. Como que eu vou resolver? Eu vou fazer a equação do gerador. U é igual a E menos RI. Esse U é a voltagem do lado de fora. Então, é R vezes I. Força eletromotriz, resistência. Esse R é a resistência total do lado de fora, que dá quanto aqui, gente? 14 mais 3, 17. Vezes a corrente elétrica que eu quero achar. Qual a força eletromotriz que eu vou usar? Qual é o objetivo da associação em série de geradores? Somar o valor das fens. Então, eu vou somar 12 mais 18, que dá 30. Menos a resistência interna, equivalente. Eu tenho uma associação em série de resistores aqui também, né? Então, eu vou somar 3 vezes I. Esse menos 3 vai passar para o lado de cá, ele vai ficar positivo. Então, eu vou ter 17I mais 3I igual a 30. 17 mais 3 dá 20. 20 vezes 20i é igual a 30. I vai ser igual a 30 dividido por 20, que dará, simplifica um zero aqui, 1,5 ampere. Todos os dois geradores serão percorridos por uma corrente de 1,5 ampere, porque todos são percorridos pela mesma corrente, ok? Exercício 2. 6 pilhas iguais, cada uma com uma diferença de potencial V, estão ligadas a um aparelho com resistência elétrica R, na forma esquematizada abaixo. Cada pilha está gerando uma diferença de potencial V, ou seja, ó, isso aqui que ele está dizendo, ó, aqui tem uma diferença de potencial V, aqui tem uma diferença de potencial V. Vou colocar número para entender. É como se do lado de fora dessa pilha tenha 5 volts. Do lado de fora da pilha tem 5 volts, porque são tudo igual. Ó, 6 pilhas iguais, cada uma com uma diferença de potencial V. Então, ela tem 5, essa tem 5, essa aqui vai ter 5, essa aqui vai ter 5, essa aqui vai ter 5 e essa aqui vai ter 5. Tá? Que tipo de associação que eu tenho aqui? Uma associação mista, né? Porque eu tenho aqui uma associação em série, aqui associação em série, aqui associação em série. Mas essa associação em série está em paralelo com essa associação em série, que está em paralelo com essa aqui. Então, isso aqui é uma associação mista, tá?
Qual é a característica da associação em série? Soma-se as voltagens. Qual é a característica da associação em paralelo? Todos são submetidos à mesma voltagem. Então, se eu for pegar daqui do ponto A até aqui o ponto B, qual seria a diferença de potencial? Seria 20, seria 10, né? 5 mais 5. Mas como está letra, e as alternativas aqui também estão em função de letras, eu vou manter. Então, qual seria a diferença de potencial entre A e B? A diferença de potencial entre A e B é V mais V, ou seja, 2V. E aqui embaixo também é 2V, porque numa associação em paralelo, tudo fica submetido à mesma voltagem. Aqui também 2V, né? Então, eu tenho uma diferença de potencial total de 2V, eu tenho uma resistência externa valendo R, e o que o exercício quer saber é o seguinte: esse amperímetro aqui vai estar medindo que corrente elétrica? Ou seja, o que o exercício está pedindo para achar é o valor da corrente elétrica. O que eu vou fazer? Eu vou usar U igual a R. Aqui, observe que eu não vou usar FEM, não vou usar resistência interna, porque ele nem fez referência a isso, né? Então, a voltagem total, 2V. A resistência interna é só R. Se eu quero achar a corrente elétrica, o R vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar 2V dividido por R é igual a I. Ou seja, a corrente elétrica que o amperímetro vai medir é 2V barra R. Tem essa alternativa aqui, 2V barra R, é essa aqui, letra B. Tá? Questão 3 está dizendo assim: eu tenho um sistema de 5 baterias iguais que estão em série, alimentam um resistor de 10 ohm com uma corrente de 5 ampere ou um resistor de 28 ohm com 2 ampere. A força eletromotriz e a resistência interna de cada bateria vale quanto? Então, olha só, eu tenho 5 baterias, tá? 5 baterias. Não vou fazer todas as 5 não, tá? Vou fazer aqui a primeira e depois vou fazer a quinta bateria, ok? Bom, olha só, o exercício está dizendo que essas 5 baterias colocadas em série, ora, ela alimenta um resistor de 10 ohm com uma corrente de 5 ampere. Ora, ela abastece um resistor de 28 ohm com 2 ampere. E aí pergunta qual é o valor da FEM e qual é o valor da resistência interna, tá? Bom, o que eu sei sobre a associação em série de geradores? Soma-se a FEM, soma-se a resistência interna, não é? Então, veja bem, qual é a FEM que eu vou usar? Eu vou usar a FEM que a gente chama de FEM equivalente, né? Eu tenho uma FEM, 2 FEM, 3, 4, 5 FEM. Eu vou somar, então vai ser 5 vezes a força eletromotriz de cada bateria. E qual é a resistência interna que eu vou usar? A mesma coisa, 5R, tá? E eu vou usar isso aonde? Eu vou usar isso na equação do gerador, tá? Ora abastece 10 ohm com 5I. Então, eu vou fazer aqui, ó. U é igual a E menos RI. Esse U é do lado de fora. Então, R vezes I. FEM menos RI. Que resistência que eu vou usar? Eu vou começar com essa aqui, ó, 10. Vezes a corrente elétrica, 5 ampere. Vezes a FEM, que é equivalente, 5 FEM, menos a resistência interna, que também é equivalente, 5R vezes I, né? Aqui vai ficar 50, que é igual a 5E menos 5RI. Eu marquei bobeira, ó, podia ter simplificado 5 aqui. Eu vou simplificar, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, agora que eu percebi aqui, tá vendo? Olha aqui, ó.
tem um 5 aqui multiplicando, tem um 5 aqui multiplicando, tem 5 aqui multiplicando. Aqui eu poderia estar colocando em evidência, né? Se eu colocar o 5 em evidência, eu posso simplificar lá. Mas eu corto, simplifico tudo. Corto não, porque se o Zé Gleide, se o Márcio viu falar que está cortando, ele me corta a cabeça. Simplificar. É porque a gente não corta, né? A gente simplifica. Sobra 10, FEM menos R vezes a corrente elétrica que eu esqueci de colocar também, né? É até bom ter voltado. 5R vezes a corrente elétrica, né? A corrente elétrica é 5. Ok. O que aconteceu, gente? Duas incógnitas. Não dá para resolver, né? Por isso que ele falou isso aqui, ó. Ou um resistor de 28 ohm e 2 ampere. Porque como eu estou com duas incógnitas, eu preciso de duas equações. A primeira equação está aqui, tá? Vou fazer a segunda equação. Vou fazer a mesma coisa. Vou começar daqui, tá? Ó. Certo? Vou repetir aqui, ó. RI é igual a FEM menos RI. Agora eu vou estar utilizando aqui, ó. Porque ele falou ou. Então, esse aqui de cima foi, agora eu vou com o de baixo. 28 vezes 2 é igual a 5 FEM menos 5R vezes 2, né? Vocês relevem a latida do cachorro, né? Porque quando a gente grava as coisas em casa tem desses imprevistos, né? Aí, olha só, aqui já não vai dar para simplificar, né? Então eu vou fazer aqui 2 vezes 28, 56, 5 FEM menos 2 vezes 5, 10Rzinho. Ok? Bom, tá aqui a segunda. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou montar sistema, né? Então eu vou fazer aqui, ó. 10. Deixa eu trocar só a cor da caneta, fazer uma cor diferente. 10, que é igual a FEM menos 5R. Agora eu vou colocar aqui embaixo. 56 é igual a 5 FEM menos 10R. Vou montar um sisteminha, né? Vou multiplicar aqui em cima por menos 2, tá? Vou multiplicar aqui, ó, por menos 2 aqui em cima, ok? Porque se eu multiplicar por menos 2, deixa eu trocar aqui, ó, menos 2 vezes 10, menos 20, igual menos 2 vezes FEM, menos 2 FEM, e menos 2 vezes menos 5, vezes menos dá mais, e 2 vezes 5 dá 10. Acho que já entenderam por que eu fiz isso, né? Eu vou poder, ó, tem menos 10 aqui, mais 10 aqui, se eu somar aqui, corta, né? E aí, 56 menos 20 dá 36, 5 menos 2 dá 3, 36 dividido por 3 é igual a FEM. Ou seja, a força eletromotriz aqui vai ser 36 dividido por 3, que dá 12 volts, né? Então, o valor da FEM, 12 volts. Como é que eu vou fazer para achar o valor da resistência interna? Eu vou pegar esse aqui ou esse aqui e vou substituir o valor da FEM, que é 12, né? Você escolhe qual que você quer. Ó. Você escolhe ou esse aqui ou esse aqui para poder fazer. Óbvio que eu vou escolher esse aqui de cima, porque os números são menores, eu vou ter menos trabalho, né? Vou fazer aqui, tá, gente? Então, vai ser 10, que é igual a FEM, menos R5, 10, que é igual... Então, aqui vai ser 12, menos o R, que eu quero achar agora, né, vezes 5. Eu vou passar esse 5R para cá, para ele ficar positivo, e vou trazer o 10 para cá, né? Vou inverter ali. Então, vai ficar 5R positivo, 12 menos 10. 5R, 12 menos 10 dá 2, R é igual
Passo o 5 para cá, vai ficar dividindo, então vai ficar 2 dividido por 5, né? E 2 dividido por 5 é 0,4 ohm, ok? Então a resposta é 12 volts e 0,4 ohm. 12 volts, 0,4, letra A, ok? O exercício 4 está dizendo assim: nos geradores do circuito abaixo estão indicados suas forças eletromotrizes, suas resistências internas. Então tá aqui. Aqui é força, tá? O sistema encontra-se associado a uma lâmpada de especificações 18 volts e 6 watts. Olha só. Essa lâmpada aqui, quando for submetida a 18 volts, vai ter uma potência de 6 watts. Não significa que do jeito que está aqui, ela está com 18 volts e está dissipando uma potência de 6 watts. Quando coloca especificações dessa forma aqui, a informação que eu preciso entender é assim: se submetido a 18 volts, vai ter uma potência de 6, tá? Então eu tenho aqui uma associação em série, ó, junto com a associação em paralelo. Aqui tem uma associação em paralelo e aqui tem um gerador sozinho. O que acontecerá com o brilho da lâmpada em relação ao seu brilho normal? Pronto, já deu um indício aqui de que provavelmente esses três caras aqui talvez não consiga fornecer 18 volts. Consequentemente, não vai conseguir fornecer os 6 watts ali. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, verificar se essas pilhas, do jeito que elas estão aqui, quanto de voltagem que elas vão fornecer. Maior, menor, para eu verificar se elas vão conseguir fornecer isso aqui. Tá? Entendeu? Para que a lâmpada tenha um brilho normal, ela precisa estar submetida a 18 volts, porque assim ela dissipa uma potência. E o brilho tem a ver com o quê? Com a potência. Se a potência for maior que 6, ela brilha mais. Se a potência for menor do que 6, ela brilha menos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver qual é a voltagem que esse conjunto todo aqui me fornece. Tá? Bom, vamos começar por aqui. Ó. Esses dois geradores estão em série. Né? Como que eu faço numa associação em série? Somo as FENs, somo a resistência interna, não é? Aí, gente, eu vou fazer ali mesmo, tá? Eu vou apagar aqui, tá bom? Então, olha só, eu vou tirar esse de 3 aqui. O que eu vou fazer? Vou somar, né? Se eu juntar esses dois somando, eu vou ter uma voltagem de 6. Esses dois resistores, cada um com 0,15, eu somo, dá 0,30, né? Ou 0,3. Então, eu vou fazer aqui mesmo, tá? Ó, eu vou tirar esse resistor, esse gerador e vou substituir por apenas um, tá bom? Vou só virar para lápis aqui de novo. Então, pronto, ó. Eu tirei o resistor e aí eu vou ter um único resistor de 6 volts e uma resistência de 0,3. Agora eu tenho 3 geradores em paralelo. Qual é a característica? Mesma voltagem. E a resistência? Eu tenho 3 resistores em paralelo. Como que eu acho a resistência equivalente de uma associação em paralelo? Eu pego o valor de uma das resistências, porque eles são iguais, né, gente? Então, todos são iguais, eu vou pegar o valor de 1 e dividir pelo número de resistores iguais, né? Que nesse caso são 3. Então, eu tenho uma resistência interna equivalente ou resultante de 0,1 ohm. Então, aqui, ó, esses 3 geradores, e aí eu vou fazer o desenho aqui embaixo, ó, eu tenho a lâmpada, né? E aí eu tenho esse gerador aqui que eu estou substituindo aqueles 3 lá por esse. A voltagem, a FEM se mantém, né? Então 6 volts. E a resistência interna, como é uma associação em paralelo, eu vou dividir e vai dar 0,1. Não é isso? Esses aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Mesma FEM. 6 volts.
E a resistência interna são iguais, pego o valor de um deles e divido pelo número de iguais, que são 2. Então, aqui eu tenho 0,15. Não é isso? Ohm. O último gerador aqui, ó. Aqui não vai fazer nada, 6 volts, 0,3 ohm. E agora eu tenho 3 geradores em série. O que eu faço? Somo tudo. Somo as FEMs, somo as resistências internas, não é isso? Então, aquele circuito lá agora, ele vai ficar assim, ó. A lâmpada, um único gerador de voltagem igual a 18, ou melhor, FEM igual a 18, uma resistência interna 0,3, 0,15 com 0,1. 0,15 com 0,1 é a mesma coisa que 0,15 mais 0,10, dá 0,25, com mais 0,30, 0,55. Tá bom? Entenderam a conta lá, né? É só somar. Isso aqui é o gerador. Deixa eu trocar a cor da caneta. Ó, isso aqui é o meu gerador equivalente. Ok? Isso aqui é o meu gerador equivalente. Ele tem uma FEM de 18, uma resistência interna de 0,55. E aí vai ter uma voltagem aqui para fora. Eu acho que eu não preciso fazer mais conta nenhuma, né? Como a equação do gerador fala que a voltagem do lado de fora é o valor da FEM menos a energia consumida pela resistência interna, olha só, a FEM já é 18. Ela vai perder uma energia aqui, o que vai sobrar para o lado de fora? Menos de 18, não é? Porque a FEM menos o que a resistência interna consome, tá vendo? A FEM é 18, ou seja, já está no valor que teria que estar aqui. Ó. Então, se não tivesse a resistência interna, o brilho não ia mudar. Mas aqui, a FEM já é 18. Vai perder energia aqui, significa que a voltagem vai ser menor que o valor da FEM. Nesse caso aqui, a voltagem vai ser menor do que 18 volts. E se a voltagem é menor, significa que a potência também vai diminuir. Por que eu sei disso? Porque eu sei que U ao quadrado sobre R me dá a potência. A resistência é a resistência da lâmpada, ela não muda, é a característica dela. Agora, a voltagem mudou. Se a voltagem diminui, o que acontece com a potência? A potência diminui. O que vai acontecer com o brilho da lâmpada? Ficará menor, visto que a voltagem a que ela vai estar submetida é menor do que 18 volts, tá? Última questão. O diagrama representa esquematicamente o circuito de uma lanterna. 3 pilhas idênticas ligadas em série. O diagrama representa o circuito de uma lanterna. 3 pilhas idênticas, mesma FEM, mesma resistência interna. Ligadas em série, uma lâmpada, a lâmpada está aqui, e uma chave de liga e desliga da lanterna. Com a chave aberta, a diferença de potencial nos pontos A e B é 4,5. Se a chave está aberta, significa que não tem corrente elétrica. Lembra lá do gráfico de geradores? U versus I. Eu falei com vocês que o diagrama é uma reta inclinada. Tudo bem que não ficou retinho aqui, mas é uma reta inclinada. E eu falei que esses 2 pontos aqui são 2 pontos importantes. Esse ponto aqui é o ponto onde a corrente elétrica é 0. E se a corrente elétrica é 0, 0 vezes qualquer número dá 0, significa que esse ponto aqui, a voltagem do lado de fora coincide com o valor da FEM, né? Então, se o circuito estiver aberto e eu coloco um voltímetro aqui assim, ó, tá? Se eu coloco um voltímetro aqui com a chave aberta,
o voltímetro vai medir o valor das fens, tá? Ele vai estar medindo o valor das fens, beleza? O exercício falou que com a chave aberta a diferença é 4,5, está dizendo então que cada fen aqui é de 1,5. Oi? Por que 1,5, Emerson? Porque numa associação em série você soma as fens. Você vai somar 3 vezes o mesmo número e dá 45. Desculpa, e dá 4,5. Que número que é esse? Ora, 1,5, né? Porque 3 vezes 15 é 45, não é? 3 vezes 1,5 vai dar 4,5. Então, eu já sei qual é o valor da fen. É 1,5. Quando fecha a chave, a lâmpada de resistência igual a 10 ohm acende e a diferença de potencial entre A e B cai para 4 volts. Tá vendo? Quando não tinha corrente elétrica, eu tinha uma diferença de potencial de 4,5. Quando eu fechei aqui e a corrente elétrica passou a circular, a voltagem caiu para 4. Por que ela caiu para 4? Para onde foi esse 0,5 volts? Foi consumido nesses 3 caras aqui, tá? Qual é o valor da força eletromotriz de cada pilha? Beleza, já resolvi. 1,5. Letra B está dizendo, qual a corrente que estabelece no circuito quando a chave está fechada? Quando a chave está fechada, ele falou aqui, ó, a lâmpada acende e a diferença de potencial entre B cai para 4 volts, né? Então, na letra B, eu tenho a voltagem externa, que é 4 volts. O exercício me deu o valor da resistência da lâmpada, 10 ohm, e pediu para achar a corrente elétrica. É só fazer o igual a RI. 4 é igual a 10 vezes I, e 4 dividido por 10, 0,4 ampere. Certo? E agora a letra C. Qual é o valor da resistência interna? Você pode usar a equação do gerador, se você quiser, tá? U é igual a E menos RI. Qual a voltagem que eu vou usar? 4 volts, porque o circuito está fechado. Qual é o valor da fen? 4,5. Emerson, não é 1,5 não? Não, eu tenho que pensar nas 3. E a resistência interna é R? Também não, é 3R. Eu tenho uma associação em série ali. E qual é a corrente elétrica que está circulando? Acabei de calcular aqui, 0,4 ampere. Então vai ficar, ó, eu vou passar esse cara aqui, ó, que está negativo, eu vou multiplicar, né? 3 vezes 0,4, que dá 1,2, e já vou passar ele para o lado de cá, porque ele está negativo, ele vai ficar positivo. 3 vezes 4, 12, 3 vezes 0,4, 1,2R. 4,5. Esse 4 eu vou passar ele para cá, vai ficar negativo, ok? Então vai ficar 1,2R igual a 0,5. R é igual a 0,5 dividido por 1,2. R igual a 0,42, tá? 0,4 ohm, tá bom. Então, a resistência interna vai ser esse valor. A corrente, a fen, é 1,5, a corrente elétrica é 0,4 e a resistência interna de cada um é 0,4 aproximadamente, beleza?